Oi, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sabadão, véspera de Páscoa. Você já gastou seu salário, né? Comprando ovo, chocolate tá caro, mas pode vir, aproveita que o Globo Esporte é de graça e a gente vai falar do fim de semana, quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Galo e Botafogo, ao vivo na Globo, reedição da final da Libertadores. Também tem Bragantino e Cruzeiro. Henrique Fernandes vai analisar essas partidas. Vou mudar de assunto pra falar que amanhã tem reedição da final da Libertadores. Galo e Botafogo, 4 horas ao vivo na Globo. Eu quero te ouvir, Henrique, mas antes vamos botar a Giovana Pires na roda, ela tá no Gigante da Pampulha. Torcedor atleticano tá precisando de uma notícia melhor, né? De um jogo melhor. Boa tarde. Conta, Giovana. É o pedido da torcida, viu, Maurício? Muito boa tarde para você também, para o Henrique, todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. E para essa partida, segue sem Guilherme Arana, também sem Alan Franco e Júnior Santos, as 3 principais peças do Galo que estão no departamento médico. Mas para isso, então, a boa notícia é que o zagueiro Igor Rabelo está recuperado do edema na coxa direita e volta a ser relacionado muito provavelmente para essa partida. Apesar disso, técnico Cuca deve repetir aquela escalação da partida, pelo menos manter a base da equipe, né, que perdeu para o Santos na última rodada. Falando então sobre previsão de público, mais de 30 mil torcedores são esperados aqui no Mineirão para empurrar o Galo em busca da primeira vitória na competição em cima do Botafogo amanhã. Obrigado, Giovana. Bom trabalho pra você, Henrique Fernandes. É reedição da final da Libertadores, mas que mais ou menos, né? Porque tem muita coisa diferente, né? Muita coisa, principalmente o clima pros dois. Vamos ver quem é que jogou aquele jogo lá da Argentina e que deve jogar amanhã. No Atlético são 6, ó. Everson, Lianco, Júnior Alonso, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Hulk. O Galo ia ter o Alan Franco também, ia ter o Guilherme Arana também, mas os dois estão machucados, como a Gil nos disse. No Botafogo são 7 remanescentes, ó. John, Vitinho, Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus. O Botafogo tem um pouquinho mais da base do ano passado, que ganhou aquela final. O Botafogo perdeu 3 jogadores em relação ao ano passado, né? Adrielson, Thiago Almada e Luiz Henrique, 3 dos melhores. O Galo perdeu Paulinho, perdeu Batalha, treinadores mudaram também, então vai ser um jogo muito diferente do que a gente viu. E o Júnior Santos, que fez o gol do título, poderia jogar no Atlético, mas não vai porque tá machucado. Mas é um jogo que o Galo tem que ganhar a primeira, né? Vamos ver a escalação? Bora! Como a Giovana disse, manutenção do time que jogou mal contra o Santos, que precisa jogar melhor. Caio Paulista na lateral esquerda, a linha de frente mantida com Fausto Vera, com Gustavo Scarpa, com Rubens, com o Hulk à frente. Vamos ver se o Hulcão também desencanta, ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas é um Galo precisando dessa primeira vitória e pegando um Botafogo que também não vem de um grande jogo contra o São Paulo. Acho que os dois times estão abaixo do que estavam em 2024 quando chegaram à final da Libertadores. Perfeito, Henrique Monte. Treino do Atlético neste sábado. Na manhã deste sábado, o elenco atleticano concluiu a preparação para o jogo contra o Botafogo, válido pela 5ª rodada da Série A. Sob o comando de Cuca e sua comissão, os jogadores participaram de atividades técnico-táticas no campo 1 da cidade do Galo. A partida está marcada para este domingo de Páscoa, dia 20 de abril, às 16 horas, no Mineirão. Após o treino e o almoço, os atletas foram liberados, com retorno à concentração previsto para a noite. Departamento Médico do Galo. Seguem em recuperação os meio-campistas Patrick, tornozelo direito, e Alan Franco, joelho direito, além dos atacantes Júnior Santos, coxa direita, e Bryan Palacios, coxa esquerda, que correram no gramado com a equipe de preparação física. Já Guilherme Arana, coxa direita, Cadu, joelho direito, e Caio Maia, joelho direito, continuam o tratamento na fisioterapia. Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Os maiores duelos entre Atlético e Botafogo na história, confrontos marcantes e recheados de polêmicas intensificaram a rivalidade entre os alvinegros. Atlético e Botafogo figuram entre os clubes mais importantes do futebol brasileiro e sul-americano. Com tradição de formar grandes jogadores que serviram à seleção brasileira e brilharam no exterior, os dois times também protagonizaram embates históricos, muitos deles decisivos e controversos, que ficaram gravados na memória de suas torcidas. Neste domingo, as equipes voltam a se encontrar pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveitando o clima da partida, relembramos 3 confrontos marcantes entre os alvinegros. Brasileirão de 1971, um dos jogos mais simbólicos para a torcida atleticana, aconteceu na fase final do Campeonato Brasileiro de 1971. Na ocasião, o Galo, sob o comando de Tele Santana, derrotou o Botafogo por 1-0 no Maracanã, com um gol do ídolo Dadá Maravilha. A vitória garantiu ao Atlético o título da primeira edição do Brasileirão. O São Paulo, também participante do triangular decisivo, terminou como vice. Copa do Brasil de 2007. Este confronto ficou marcado por uma das maiores polêmicas entre os dois clubes. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2007, o primeiro jogo terminou empatado em 0-0 no Mineirão. No duelo de volta,
no Maracanã, o Botafogo venceu por 2-1. Mas um lance no fim do jogo gerou revolta nos atleticanos. Aos 46 minutos do segundo tempo, o zagueiro Alex Bruno cometeu falta em Tchecho dentro da área, mas o árbitro Carlos Eugênio Simon mandou seguir o lance. O resultado se manteve e o Galo acabou eliminado. Anos depois, Simon admitiu o erro. Curiosamente, o técnico do Botafogo naquela época era Cuca, que mais tarde se tornaria um dos maiores nomes da história recente do Atlético. Libertadores de 2024. A final da Libertadores de 2024 ainda está fresca na lembrança das torcidas. Em partida disputada no Estádio Monumental de Nunes, na Argentina, o Botafogo venceu o Atlético por 3-1 e ficou com o título. O detalhe curioso é que os cariocas atuaram praticamente toda a partida com um jogador a menos. Após a expulsão de Gregório logo aos 2 minutos do primeiro tempo, estão confiantes na vitória do Galo? Opinem, inscreva-se e deixe o like.